Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido aluno, querida aluna, estamos de volta aqui para dar continuidade aqui na nossa disciplina de Direito 1 para você que é estudante do curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial aqui do Instituto Federal de Rondônia, tá ok? Você já me conhece, já me viram lá na apresentação da disciplina, já tivemos a aula 1, sou a professora Maria Alva de Souza Silva e a partir de agora eu farei a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, sou loira, tenho estatura baixa, estou trajando uma camisa na cor vinho, uma calça preta. Estou aqui no estúdio de gravação do nosso Instituto Federal de Rondônia, aqui no campus Porto Velho, Zona Norte, e atrás de mim tem uma parede branca com uma figura geométrica interligada por traços e pontos. Aqui à minha esquerda também uma parede branca com as iniciais EAD, que significa Educação à Distância. Logo abaixo está escrito Mudando Realidades. Agora que você já sabe como eu sou, já me conhece, já tivemos aquele nosso contato na apresentação da disciplina, já tivemos a nossa aula número 1, onde a gente conversou sobre introdução ao estudo do direito. Vamos agora dar continuidade na nossa disciplina e vamos conversar sobre o direito civil. É isso mesmo, vamos dar entrada agora no nosso Código de Direito Civil, onde a gente vai estudar a parte geral, tá certo? Então, sem demorar muito, porque nós sabemos que nós não temos tempo a perder, nem você como aluno que está aí uma hora dessa estudando, imagino que você esteja estudando à noite, né? Nós temos os nossos alunos EAD, que a gente recebe várias mensagens aí sabendo que os nossos alunos aí trabalham de dia, estudam à noite, ou estão aí no seu final de semana, né? Por isso nós não vamos perder tempo e vamos começar agora com a nossa aula número 2 aí sobre Direito Civil, parte geral. Vem na tela aqui comigo que eu vou te apresentar aqui os nossos slides e você vai conseguir acompanhar o nosso conteúdo. Mas como é de costume, eu gosto sempre de fazer a recomendação de uma bibliografia, onde o aluno vai poder estar aí, de fato, se debruçando nesse livro aqui do Paulo Valente, que está disponível na minha biblioteca do IFRO. Vai acessar o SWAP, vai acessar a minha biblioteca virtual, vai colocar aqui na busca, né, no campo de busca de pesquisar, você vai localizar aqui, pode escrever Rubem Valente, ou pode colocar Direito Civil Facilitado, que vai aparecer ali uma série de livros de Direito Civil, e você vai escolher esse livro aqui para estar fazendo o acompanhamento aí do nosso estudo, ok? Eu quero destacar que você não pode deixar de fazer a leitura do livro, porque nós temos um roteiro e o roteiro é um resumo, né? É um mero resumo para que você possa ter noções, né? Aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem você tem as noções, mas eu preciso que você vá lá no SWAP acessar o livro, tá certo? Vamos aqui na nossa unidade número 2, na nossa videoaula 2, vamos falar sobre direito civil, noções de pessoas, bens e fatos jurídicos, tá? E aí, para começar, eu já vou te dizendo que o direito civil, ele rege as relações entre os particulares desde antes da concepção do indivíduo até sua morte e ainda depois dela, ou seja, após a morte. Por quê? Porque nós temos ainda a questão das sucessões, herança, né? Então, daí que a gente vem a dizer que até após a morte, né? E ainda o direito civil rege as relações entre os particulares desde antes da concepção do indivíduo, né? Antes da concepção até sua morte ou ainda depois dela. É o direito comum do cotidiano, né? Toda a vida social, na verdade, é permeada pelo direito civil, né? Costuma-se dizer, inclusive, que o Código Civil é a nossa Constituição, tá? É a Constituição do homem comum, aqui no sentido de Constituição Federal, tá? É a Constituição do homem comum, é como se fosse, né, a Constituição do direito privado, tá? Assim, o direito civil regula os direitos e deveres das pessoas na sua qualidade de esposo ou de esposa, de pai ou de filho, de credor ou de devedor, de alienante ou adquirente, o proprietário ou possuidor, né? Porque nós sabemos que uma coisa é você ser proprietário, outra coisa é você ter a posse, o condômino, né? O vizinho, né? O testador ou o herdeiro, tá? Então aqui vocês conseguem ver aí o direito civil aí
permeando a vida particular das pessoas aí de várias formas, tá? Vamos lá, vamos dando continuidade. E aqui eu quero dizer para vocês aqui sobre o direito civil, tá? Que na sua estrutura, ou seja, em sua estrutura, o Código de 2002, ou seja, o Código Civil de 2002 manteve a sistemática do Código Civil lá de 1916, tá? Na medida em que coloca as matérias em ordem metódica, divididas em uma parte geral e uma parte especial. São um total de 2.046 artigos que são organizados assim, tá? Aqui na parte geral, nós temos das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos, tá? E na parte especial, nós temos o direito das obrigações, nós temos o direito da empresa, o direito das coisas, o direito de família e direito das sucessões, tá certo? Então, nesse momento aqui da nossa aula, a gente vai trabalhar aqui nessa parte geral, tá certo? Vamos dar continuidade. Ah, gente, antes de eu passar a tela, deixa eu conversar aqui um pouquinho. Ó, quando a gente fala o Código Civil, né, de 2002, né, a gente fala assim, o novo Código Civil. Por quê? Olha só, o Código Civil anterior, ele era de 1916, estava muito obsoleto, né? Então, aí, a gente fala, apesar de que hoje, em 2023, a gente já não considera o Código novo, mas assim, em relação ao Código de 16, ele é relativamente novo, sim, né? Então, daí é só uma curiosidade para vocês, tá ok? E aqui eu trouxe para vocês aqui a imagem, tá? Do nosso Código Civil, que vocês vão acessar o site Planalto para estar acompanhando, vão fazer a leitura, né? Eu tenho certeza que vocês farão a leitura. E o nosso Código Civil é a Lei 10.406 de 2002, ok? Um detalhezinho aqui, mas nada que a gente não consiga corrigir aqui para vocês, ok? Então, acessem, tem que estar lá o site do Planalto para que vocês possam, de fato, estar se familiarizando e se apropriando desse conteúdo que é de extrema importância dentro da nossa unidade, tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre pessoas naturais, o início de sua existência e personalidade, tá ok? Olha só, em nosso estudo iremos utilizar a conceituação jurídica, onde a pessoa é o ente físico ou moral suscetível de direitos e obrigações. É o sujeito da relação jurídica, ou seja, o sujeito de direito, tá? Também pode ser encontrada a denominação para a pessoa natural de pessoa física, tá? E aí nós temos o artigo 1º do nosso Código Civil, olha só. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, Código Civil, tá? Por que eu falo toda pessoa é capaz? Porque o Código Civil, ele não vem só, tá, amparando as pessoas que são maiores de idade, não. Qualquer pessoa, um bebê, um nascituro, né? Uma criança que está no ventre, ela já tem ali seu direito, não é? Vocês sabem que ela é protegida por lei, tem lei que proíbe aborto, por exemplo. Então, ali toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, não pensem lá só nas pessoas maiores de idade, não, tá? É toda pessoa, toda, tá? O primeiro conceito fundamental do direito privado é o de pessoa, tá? Pessoa natural, que é o ser humano, o único ser vivo que pode ser titular das relações jurídicas, sujeitos de direitos e obrigações, tá certo? Vão acompanhando pela leitura do nosso Código Civil, né? Olha que já estamos no artigo 2º, tá? Olha só, ainda no nosso Código Civil nós temos o artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, tá? Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, né? Então, ela vai ter personalidade civil do nascimento com vida, mas ela tem a salvo desde a concepção os direitos, por exemplo, né? Direito do nascituro, a pessoa, como eu acabei de falar agora há pouco, na tela anterior, né? É preciso preservar alguns direitos. Vocês vão ver, pessoal, que essa questão, dentro do direito civil, quando a gente fala, por exemplo, aqui de natimorto, como isso interfere no direito de sucessões, né? O nascimento com vida, por mais que a criança venha a falecer após a morte, nasceu, respirou, já teve direitos, né? Já teve ali
uma personalidade civil, nasceu com vida, respirou, inclusive é muito comum ter autópsias para saber se uma criança respirou ou não quando nasceu, porque isso vai gerar direito de sucessão, direito patrimonial, né, em relação à herança, né? Isso daí é muito comum dentro do direito civil, tá? Olha só, quando acontece de a criança nascer morta, que a gente chama dentro do direito de natimorto, não adquirindo assim a personalidade civil, ou seja, a qualidade de quem é sujeito de direito, ela não terá uma certidão de nascimento, será registrada em um livro auxiliar, tá? Se a criança nascer viva e depois vier a falecer, mesmo que seja por segundos, respirou, esta criança terá uma certidão de nascimento, né? Por quê? Porque ela adquiriu a personalidade civil, né? Porque ela nasceu com vida e posteriormente ela vai ter uma certidão de óbito. Então, por que ela vai ter uma certidão de nascimento? Porque ela passou a ter uma personalidade civil, ela passou a ser sujeito de direito, né? De direito no sentido de ter a personalidade civil, tá? Porque nós sabemos que o nascituro também é um sujeito de direito, né? Porém, ele não tem personalidade ainda, né? Precisa nascer, respirar, precisa nascer com vida para estar tendo a personalidade civil, tá? Para o direito civil, nascer com vida é respirar, comprovado que a criança respirou, nem que seja por um breve momento. Então, aqui, a partir daqui, houve a personalidade, tá? Então, isso é importante. Um dia, se vocês forem se aprofundar, tiverem curiosidade nessa temática, vocês vão ver como é interessante essa questão aqui, se respirou, se não respirou. Imagina, tem um casal que são multimilionários, eles estão ali, né, viajando de carro, sofreram um acidente, né? Aí a criança o corpo da mãe foi levado para o hospital, do pai também, né, para fazer os procedimentos legais. E aí, imagina, se essa criança, por acaso, se ela chegar a sair da barriga da mãe e respirar, ela passa a ter direito de sucessão ali, né? Ela foi herdeira dos pais, né? Então, a partir do momento que ela foi herdeira dos pais, quem é o herdeiro dessa criança? Então, isso influencia muito aqui no direito de sucessões, tá? Só a título de curiosidade, aí quem tiver interesse pode dar uma mergulhada aí nessa temática, ok? E aqui, sujeitos de direitos e entes não personalizados, tá? Quem são esses sujeitos não personalizados? Vamos descobrir? Vamos lá, olha só. Sujeitos de direitos são todos os seres e entes dotados de capacidade para adquirir ou exercer titularidade de direitos e responder por seus deveres jurídicos, tá? São os sujeitos de direitos, tá? Já os entes despersonalizados, faltam requisitos e que esses requisitos eles são imprescindíveis para personificação. Temos como exemplo dessas entidades, por exemplo, a família, a massa falida, o espólio, né? O espólio que é o conjunto de bens aí deixado pelo decujus, né? Que é o falecido, o condomínio, entre outros entes, tá? Em geral, estes grupos, embora não possuam personalidade, mas eles possuem uma capacidade processual e também legitimidade ativa e passiva para demandar e ser demandada em ações judiciais, né? Então, percebam, o condomínio, né, que a gente utiliza muito. E por mais que ele seja um ente despersonalizado, ele possui uma capacidade processual. Um exemplo, vamos supor que você está morando lá num edifício, você precisa processar o condomínio porque aconteceu alguma situação que você se sentiu prejudicado ali dentro daquele condomínio. Não sei, vamos supor que uma pilastra caiu em cima do seu carro, amassou seu carro, o representante do condomínio, que é o síndico, por exemplo, não quer pagar, está dizendo que não teve culpa, você vai para a justiça para fazer. Então, ele pode estar aqui, ó, no polo passivo, né? O polo passivo é aquele que sofre a ação, que sofre, né? E a legitimidade ativa é aquele que está ali fazendo a demanda. Então, o condômino, ele pode ali ter legitimidade ativa para estar processando o condomínio, porque ele tem legitimidade passiva. Da mesma forma, o condomínio também pode, por meio do seu representante, estar ali processando um morador que não paga o condomínio já há muito tempo, e ele tem legitimidade ativa para ingressar com essa ação aí, para fazer uma demanda judicial, tá? Então, é nesse sentido. E aqui eu trouxe para vocês
uma imagem que até eu gosto muito do Estratégia Concursos, né? Aqui sem querer fazer merchan, mas os materiais são muito bons. E aqui eu trouxe para vocês essa imagem, tá? Que representam aqui alguns entes despersonalizados, ou seja, entes não personalizados, né? Olha só, temos esses alguns ali e aqui na próxima tela outros. Nós temos aqui a massa falida, né? Que o nome é dado ao conjunto de bens após a sentença declaratória de falência, né? Porque vocês sabem, né? Que para falência não basta a empresa falar, eu estou falido. Não é assim, né? Tem todo um processo. Inclusive pode passar antes da falência pelo processo de recuperação judicial, tá? Então, para chegar na sentença declaratória de falência, já passou por muitos processos até chegar aí. Então, é o conjunto de bens, né, após a sentença declaratória de falência, ou seja, a massa falida, né? A massa porque é o conjunto de bens após a sentença. E será representado por um síndico que será substituto da empresa ou da pessoa que faliu. Então, eu quero que vocês percebam aqui que quando a gente fala em falência, não basta eu falar, eu fali. As lojas americanas, um exemplo, não pode chegar e falar assim, eu estou falido. Não, vai primeiro passar por todo um processo e quem disse que está falido é o judiciário. Por quê? Porque dentro desse processo de falência, dentro desse rol de massa falida, vai ter várias ações, vários momentos, né, no caso, onde vai ter uma ordem de preferência para estar recebendo, né? Quem são os credores, aí tem a ordem de preferência dos credores, tudo vai ser determinado aqui dentro dessa sentença, tá? E aí nós temos a herança vacante, jacente ou vacante, né? Eu gosto de falar mais a vacante, ou seja, é o nome que se dá à herança quando uma pessoa morre sem deixar testamento ou não se conhece nenhum herdeiro, tá? Os bens da herança vacantes são declarados vacantes, né? No caso, quando não se apresentar nenhum herdeiro ou aparecer algum, este renunciar à herança. Ou seja, se tem um herdeiro, mas ele está renunciando, então a herança ficou vacante ou jacente. Ou se, de fato, nem tem mesmo nenhum herdeiro. Então, aí é denominado herança vacante ou jacente. Tá ok? E aí, o acervo de bens, ele será representado por um curador, tá? Só a título de curiosidade. E aqui vamos falar sobre o espólio, tá? O espólio, gente, que é o conjunto de direitos e obrigações do decujus. Quem é o decujus? O falecido, a pessoa que faleceu, né? Que está deixando a herança. Será representado em juízo até que se nomeie um inventariante por um administrador provisório, tá? Então, o espólio é esse conjunto de direitos e obrigações do decujus, ou seja, é onde tem todos os bens, é onde tem todas as obrigações, tem dívidas, tem tudo é chamado de espólio, tá? Da pessoa que faleceu, para poder fazer o inventário, tá? E temos o condomínio, né? Que você já sabe sobre o condomínio, a controvérsia na doutrina, né? Quando se tratar de condomínio, que é a propriedade comum ou conjunto sobre alguma coisa, este não possui personalidade jurídica, tá? O problema está nos condomínios de edifícios, tá? Temos também as sociedades e as associações, tá? Que elas sem personalidade jurídica, denominadas de sociedades de fato ou irregulares, tá? De fato, gente, porque não foram registradas, elas existem, mas como elas não foram formalizadas, elas são consideradas sociedades de fato, tá? Temos também que se destaca a família como uma entidade não personificada, pois apesar de seus laços de sangue, cada membro preserva sua individualidade e é responsável por suas obrigações, tá? Então aqui são os sujeitos de direitos e aqui entes não personalizados, tá? Também a fonte do nosso Estratégia Concursos, tá? Que eu sempre considero muito didático a ponto de eu trazer aqui para vocês aqui como apresentação, tá? E agora, vamos falar um pouquinho sobre pessoa física e pessoa jurídica, tá? Pessoas de direito, né, como você já sabe, são todos os seres entes dotados de capacidade para adquirir ou exercer titularidade de direito ou responder por deveres jurídicos, tá? Mas aqui, falando de pessoa jurídica, especialmente de pessoa jurídica, é o agrupamento humano criado na forma de lei e dotado de personalidade jurídica própria, tá? Com capacidade de ser sujeito de direito e obrigações, objetivando a realização de fins comuns,
tá? Aqui, pessoa jurídica. Caracteriza-se principalmente pela atuação na vida jurídica, com personalidade diversa dos indivíduos que as compõem, tá? E isso aqui é a interpretação lá do artigo 50 do nosso Código Civil, tá? Ainda falando de pessoa jurídica, ela depende do registro do seu ato constitutivo. O que é o ato constitutivo? É o documento que vai estar ali constituindo, por exemplo, um contrato social, né? Então, depende do registro do ato constitutivo no órgão competente, sem no qual é considerado sociedade despersonificada ou despersonalizada, de fato ou irregular ou mera associação. É aquilo que vocês viram na tela anterior. Se existe uma sociedade, né? Ou seja, que na verdade ela nem é sociedade, se ela não tiver o registro, se ela não tem o seu ato constitutivo registrado no órgão competente, ela é considerada um mero agrupamento. Ou seja, ela está irregular, porque ela não está registrada, ou ela é uma mera associação, ela não é considerada uma pessoa jurídica, né? Para ser pessoa jurídica tem que estar devidamente registrada. E aqui eu trago o artigo 41 do Código Civil para vocês, que a gente vai conversar um pouquinho sobre pessoas jurídicas, tá? E aí nós temos, são pessoas jurídicas de direito público interno. Quando a gente fala interno, está se referindo a interno no sentido, no âmbito nacional, né? Para dentro do nosso país, porque existe direito público externo também, quando a gente fala de relações internacionais. Aqui nós estamos falando para dentro do nosso país, né? Estamos falando a nível do país, tá? E aí nós temos a União, né? Primeiro, tá? Aqui eu posso representar pelo Brasil, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Nós temos os estados, o Distrito Federal e os territórios, né? Hoje nós não temos nenhum território, mas caso se tivesse ou se venha a ter também, ele é considerado pessoa jurídica de direito público interno. Nós temos os municípios, nós temos as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Percebam, criadas, tá? Porque em algum momento do estudo de vocês vão ver que tem entidades que são autorizadas por lei e entidades criadas. Então aqui o grande X da questão são entidades de caráter público criadas por lei, tá? A autarquia é um exemplo, que ela é criada por lei, ela não é meramente autorizada, ela é criada, né? Então aqui, ó, direito público interno que podem ser da administração direta. Nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e o município, da administração direta, tá? E a indireta, que são as criadas por lei com personalidade jurídica própria para o exercício de atividade de interesse público, tais como as autarquias, as associações públicas, as fundações públicas e as agências executivas e reguladoras. Então, aqui são exemplos de indireta, tá? Direito público interno da administração direta. União, Estado, DF e município. A administração indireta, as que são criadas por lei com personalidade jurídica própria, que está aí o exemplo das próprias autarquias, associações públicas, fundações públicas e as agências executivas e reguladoras, tá? Então, está aqui no artigo 41 do nosso Código Civil quem são as pessoas jurídicas de direito público interno, ok? Dando continuidade, passamos aqui para o nosso artigo 44 do nosso Código Civil também, né? São pessoas jurídicas de direito privado, tá? As associações, as sociedades, as fundações. Aqui as fundações de direito privado, por exemplo, Fundação Ayrton Senna, né? Um exemplo, né? As fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada, tá? São pessoas jurídicas de direito privado, são regidas, né, por direito privado, tá certo? Então aqui, o grande X da questão aqui, gente, são os partidos políticos. Isso aqui é muito pegadinha de prova, porque eles colocam os partidos políticos, muitas pessoas pensam que é de direito público, mas não é trabalhado dentro do direito privado, tá ok? Então, cuidado, eu trouxe um alerta aqui para você, colocamos em vermelho, inclusive, para você não confundir um profissional autônomo com a empresa individual. Olha só, a empresa individual,
está normatizada no artigo 980-A do Código Civil, e a empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o salário mínimo, a 100 vezes o maior salário mínimo no país, tá? Então aqui, por que eu estou trazendo essa atenção para vocês aqui, ó? Por conta do inciso 6º aqui do artigo 44. Não confundir profissional liberal com empresa individual de responsabilidade limitada, tá? O profissional autônomo é a pessoa física que presta serviço de forma eventual sem relação de emprego, tá? E ela enquadra-se também como o profissional autônomo, ele enquadra-se também como profissional autônomo, o profissional liberal, que é aquela pessoa que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com ou sem fins lucrativos, tá? Então, além dessa pessoa física que presta serviço de forma eventual, né, e sem relação de emprego, também enquadra-se como profissional autônomo o profissional liberal, tá? Bem tranquilinho para vocês essa observação aí, para vocês não confundirem, ok? E aí aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre as sociedades de fato. A gente até já deu uma pequena pincelada ali, né, há um pouquinho atrás, mas percebam, olha só. As sociedades sem personalidade jurídica são aquelas que existem e funcionam, mas não possuem existência legal justamente porque não fizeram seu registro no órgão competente, ou então porque lhes falta uma autorização legal para funcionamento. Serão representadas pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. Ou seja, se caso venha aqui ocorrer uma demanda judicial, né, uma situação, ela vai ser representada pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens, tá? Então, é basicamente isso. Por que é uma sociedade de fato? Porque elas existem, elas funcionam, mas elas não possuem um registro junto ao órgão competente, tá? Um exemplo é uma empresa que deixa de registrar seu ato constitutivo na junta comercial. Estas empresas possuem legitimidade para cobrar em juízo seus créditos, não podendo o devedor alegar a irregularidade de sua constituição para se negar ao pagamento da dívida, tá? Mas não podem ser sujeitos de direitos, e os bens particulares dos sócios respondem igualmente com os bens da empresa por dívidas contraídas em nome desta, ou seja, em nome da empresa, tá? Então, tá aí um exemplo aí de sociedade de fato, tá? Por ele ser uma sociedade de fato, por ele não ter o seu registro no órgão competente, ele não pode se negar de querer cumprir uma dívida, por exemplo. Ah, eu nem sou sequer registrado, eu não tenho que pagar, isso não existe. Ele tem que pagar, não pode alegar que não está registrado para não cumprir aí uma determinação bem óbvia, né? Então, é por isso que é importante que se faça o registro, ok? Vamos dando continuidade, vamos falar agora sobre a existência da pessoa jurídica, né? Aqui eu vou trazer de fato, eu vou mostrar para vocês por que é importante que faça o registro, né, do ato constitutivo, né, no órgão competente. Olha só, aqui nós temos o artigo 45 e 46, que já deixei destacado aqui para vocês, porque por conta da importância desses artigos. Vamos ver aqui o que o artigo 45 ele fala. Olha só, começa a existência legal, né, existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, também já deixei em destaque porque é importante, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, ou seja, vai ter algumas situações que o Poder Executivo vai ter que autorizar. Por isso que ele diz só quando for necessário, vai depender do caso concreto. Averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Ou seja, se você tem um contrato social e aí entra um sócio, sai um sócio, entra um, sai outro, por exemplo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Ou seja, qual que é o ato constitutivo? Aqui nós temos aqui, por exemplo, o contrato social, tá? E aqui eu trago para você o parágrafo único ainda do artigo 45, que diz assim: decai em 3 anos, ou seja, aqui ó, temos a decadência,
o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Ou seja, caso você venha identificar que tem algum defeito, né, você só tem até 3 anos para estar aí tendo o direito de anular. Porque se você não fizer, você vai perder o próprio direito. Por isso que fala-se que decai, por conta da decadência, tá? Já vou explicar para vocês um pouquinho sobre prescrição e decadência, tá? E ainda aqui, dando continuidade, nós temos o artigo 46, que diz o seguinte, tá? Que no ato do registro, tá? Ainda do registro da pessoa jurídica, olha só, o registro declarará a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver, né? Vai declarar também o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos seus diretores. Ele vai ter que declarar o modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Extrajudicial, pessoal, é quando faz fora da justiça. Por exemplo, eu vou fazer isso aqui em cartório, né? Um exemplo aqui bem rapidinho. Eu vou fazer um divórcio extrajudicial. Tem algumas situações que é possível fazer o divórcio lá no cartório, sem ter que entrar via judicial, ou seja, extrajudicial. Vou fazer o divórcio só no cartório, porque não tem filhos menores, não tem bens a partilhar. Então, há algumas situações em que é possível fazer um divórcio de forma extrajudicial, que a gente faz ali perante o tabelião no cartório, por exemplo, né? Então, aqui é um exemplo, ó, ativo e passivamente, tanto judicial como extrajudicial, tá? No inciso 6, também fala assim, o registro declarará se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo, né? E também vai declarar se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Já vocês vão entender o que é essa responsabilidade subsidiária aqui, tá? E ainda ele diz lá no artigo 46 que o registro vai declarar as condições de extinção da pessoa jurídica, quais são as condições para estar aí fazendo a extinção dessa pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, tá? Ou seja, se você vai fazer a extinção, neste caso, qual será o destino do patrimônio, né, dessa pessoa jurídica? Então, tudo isso tem que constar aqui, ó, ok? Atenção ao artigo 46, bem importante, tá? E aqui, vamos falar sobre o fim da pessoa jurídica, porque ela começa, mas ela também termina. E eu não sei se vocês perceberam, mas vocês podem notar que eu estou focando muito aqui na pessoa jurídica. Fizemos uma breve explanação aí sobre as pessoas naturais, pessoas físicas, mas aqui eu estou focando muito mais em pessoa jurídica porque é o que interessa aqui para o nosso curso de gestão comercial, não é isso? Então, olha só, o fim da pessoa jurídica, olha só, enquanto para a pessoa natural o fim da existência ocorre com a morte, que ela pode ser real ou presumida, né? Nós temos um exemplo aí, né, muitas pessoas que morreram no rompimento da barragem lá de Brumadinho, né, que tivemos muitos casos de morte presumida, né, porque não tinha testemunha, a pessoa sumiu, teve aquele fato, aquele evento. Se eu não me engano, também Ulisses Guimarães, que parece que ele entrou num avião ou foi num helicóptero e caiu no mar, e aí o corpo nunca foi encontrado, mas então tem a morte presumida, né? E essa morte presumida, ela necessariamente tem que ser declarada por decisão judicial. Não é eu que vou presumir que a pessoa morreu. Lógico que a gente faz assim, a gente presume que a pessoa tenha morrido, mas de forma não judicial, né? Porque as pessoas podem presumir algum fato, mas para declarar de fato, de forma de maneira técnica, uma morte presumida tem que ser pelo Poder Judiciário, tá? Então, aqui, ó, enquanto para a pessoa natural o fim da existência ocorre com a morte real, né? Que é essa que nós temos o corpo, ou presumida, sem o corpo, para a pessoa jurídica pode ocorrer por causas diversas, tá? Basicamente, o fim da existência legal da pessoa jurídica pode ocorrer. De algumas formas, nós temos a forma convencional, nós temos de forma administrativa, nós temos de forma judicial, tá? E aqui ainda temos de forma legal, por isso que eu passei o slide para vocês verem quais são as modalidades, tá? Então, eu vou voltar aqui.
De forma convencional é quando os seus membros decidirem pelo seu fim, de acordo com o quórum previsto nos estatutos da empresa ou na lei. E tranquilo, ela foi de forma bem convencional, tá? E também pode ser de forma administrativa, tá? Quando a pessoa jurídica, para o seu funcionamento, precisa de autorização do poder público e praticar atos nocivos ou contrários a seus fins, tá? O mesmo poder administrativo que concedeu a autorização poderá retirá-la ou então negar a sua renovação. É por isso que é de forma administrativa, porque quem deu essa autorização, no caso o poder administrativo que concedeu a autorização, ele vai poder retirar ou então ele não vai mais dar novamente, porque teve alguma situação que não foi respeitada, não foi obedecida e causou alguma situação nociva ou contrária aos fins, né, a que era proposta, tá? E aqui de forma judicial, né, que decorre dos casos de dissolução prevista em lei ou no estatuto, principalmente quando a sociedade se desviar dos fins para os quais ela foi constituída. Então também ocorre aqui a dissolução de forma judicial, tá? E temos também a dissolução da pessoa jurídica, ou seja, o fim da pessoa jurídica de forma legal, ou seja, vem da lei por meio do que é estabelecido aqui no artigo 1034 do Código Civil. Vejamos, olha só, a sociedade pode ser dissolvida judicialmente, né, importante, né, a requerimento de qualquer dos sócios quando anulada a sua constituição, exaurido o fim social ou verificada a sua inexequibilidade, tá? Então, a gente fala que é de forma legal porque a própria lei, o próprio Código Civil traz aqui para a gente quais são essas possibilidades nos seus incisos 1 e 2 do artigo 1034, tá? Mas entenda que a extinção não é automática, tá? Para que ela aconteça, também serão necessárias algumas medidas judiciais, tá certo? É por isso que eu circulei aqui judicialmente, tá? É legal, mas ela precisa ter algum movimento judicial, alguma ação judicial para de fato ela estar acontecendo, tá? E vamos conversar agora, para finalizar essa nossa aula, sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Isso é muito importante, tá? Aqui no artigo 50, eu coloquei em vermelhinho porque eu preciso que vocês se apropriem, mergulhem nesse conteúdo, tá? Isso cai muito em concurso, cai muito nas nossas provas, isso é de extrema importância para quem está estudando aí essa questão das pessoas jurídicas, tá? Olha só, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, né, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares, tá, dos administradores ou sócios da empresa, tá? Então é o seguinte, muitas vezes, pessoal, o que acontece é que a empresa, né, ela teve algum desvio de finalidade ou teve alguma confusão patrimonial e é preciso fazer, por exemplo, uma quitação de alguma dívida, está tendo alguma cobrança judicial de uma dívida e é possível que o juiz faça a desconsideração da personalidade jurídica para poder alcançar, para poder atingir os bens particulares dos administradores ou dos sócios, tá? Ou seja, dos proprietários ali daquela empresa, tá? É muito tranquilo isso de acontecer e isso acontece muitas vezes em incidente processual, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a desconsideração inversa, tá? Por que quando que isso ocorre? Olha só, o sócio, com o objetivo de prejudicar a terceiro, ele oculta ou desvia seus bens para a pessoa jurídica, ou seja, ele pega um bem do patrimônio pessoal dele e coloca lá, transfere para a pessoa jurídica, tá? Estes bens, tá aqui entre aspas, ó, da pessoa jurídica, que na realidade eram bens pessoais, eles poderão ser atingidos em uma desconsideração, ou seja, aqui vai ser a desconsideração inversa, porque nesse primeiro caso aqui, ele pega
Na verdade, aqui, ele não é uma questão de estar ocultando patrimônio aqui, não, tá? Aqui, por alguma situação, né, por uma confusão patrimonial ou por algum desvio de finalidade, é possível que o juiz faça a desconsideração da pessoa jurídica para poder entrar lá na pessoa física do sócio para pegar o patrimônio dele, para quitar alguma situação, né? Acontece muito aqui em dívidas de empresa, né? Mas aqui é o contrário, ele quer ocultar os bens pessoais dele. Vamos supor um exemplo, né? Ele está se separando, né? O cabra está se separando da esposa e ele quer pegar os bens pessoais dele e jogar tudo lá para a empresa, porque vamos colocar aí que ele fez um contrato que ela não teria direito, por exemplo, na empresa, porque ele já tinha essa empresa antes de casar com ela, né? Então, dependendo do regime de bens aí, ela não teria direito na empresa, porque essa empresa já existia. E é uma empresa já que era dele muito antes dele sequer conhecê-la, né? Aí ele pega os bens pessoais aí que ele foi adquirindo no decorrer do casamento e coloca tudo lá para essa pessoa jurídica, transfere para a pessoa jurídica para poder não ter que dividir nada com a mulher, né? No ato da separação, lá do divórcio, né? E aí é possível, sim, fazer essa desconsideração inversa, ou seja, entrar no patrimônio da pessoa jurídica para alcançar os bens, tá? Então, é basicamente isso, tá? Não ocorre, gente, olha a observação aqui importante, ó, não ocorre despersonalização, não. Apenas a desconsideração, porque para alcançar o patrimônio, o juiz precisa fazer essa desconsideração, tá certo? E aqui eu ainda vou conversar com vocês ainda sobre a proteção dos direitos da personalidade, tá? Isso é bem tranquilo, já estamos chegando aqui ao final da nossa aula, tá? Olha só, vamos para o artigo 52 do nosso Código Civil, tá? Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos de personalidade. Sendo assim, nós temos o nosso STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça, em sua súmula 227, né? Tá aqui, né? Que estabeleceu: a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. É isso mesmo, pessoal. Pessoa jurídica também pode sofrer dano moral, acreditem, né? Já vi vários casos aí, né? De pessoas que entram assim, que fazem publicações em redes sociais, difamando uma empresa, falando que não presta, que é isso, que é aquilo, tentando alcançar, e aí essa pessoa jurídica pede uma retratação, entra na justiça contra aquela pessoa, porque ela sofreu um dano moral, né? Então, olha aqui, ó, porém, entende-se que o dano moral será objetivo, relativo a atributos sujeitos à valoração extrapatrimonial da sociedade, como o bom nome, por exemplo, né? Isso porque a pessoa jurídica não tem direito à reparação do dano moral subjetivo, né? Uma vez que ela não possui capacidade afetiva, ela não tem sentimentos, né? Ou seja, e a honra subjetiva está relacionada aos sentimentos e à autoestima. Então, pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Sim, mas de forma objetiva, porque vai estar aí como a questão da valoração patrimonial da sociedade, como, por exemplo, o nome daquela empresa, né? Eu já vi muitos casos aí em redes sociais aí que as pessoas muitas vezes perdem uma ação judicial porque foi difamar uma empresa, foi falar alguma coisa e, enfim, ela tem que preservar o nome, né? Então, ela sofre dano moral também, tá? E aqui vamos conversar um pouquinho sobre o domicílio da pessoa jurídica. Olha só, vamos para o artigo 75. É importante que você saiba sobre a questão do domicílio, tá? Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é da União, o Distrito Federal, dos estados e territórios, as respectivas capitais, né? Por exemplo, quem está na Paraíba, aqui do nosso curso, né? Capital da Paraíba, João Pessoa. Quem está lá em Pernambuco, né? Recife. Quem está em Rondônia, capital, e Porto Velho. Olha só, do município, o lugar onde funciona a administração municipal, ou seja, lá onde fica a sede, que é a prefeitura, né? Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou nos atos constitutivos, tá? Então é importante que vocês saibam aqui sobre
as demais pessoas jurídicas aqui, que é o ponto para vocês dentro do curso de gestão comercial, tá? Trago ainda o parágrafo 1º que diz o seguinte: tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados, tá? E aqui eu posso dizer que esse supracitado parágrafo 1º vem ajudar as pessoas que necessitam processar uma entidade com o estabelecimento de vários lugares, ao dizer que cada um deles será considerado domicílio para os atos neles praticados, tá? Então, mas aí também, isso aqui é mais para uma relação jurídica entre duas pessoas jurídicas, por exemplo, tá? Quando a gente fala de relação de consumo é diferente, porque geralmente na relação do consumo é o domicílio do consumidor o lugar da ação, tá? E aí, bons estudos, eu sei que a aula foi longa, vê aí o prazo das atividades, tá certo? Que é importante também, você não pode perder suas atividades dentro do nosso curso, porque sem elas você de fato vai ter dificuldade aí para conseguir a aprovação, tá? Então, vamos lá para a nossa próxima aula, na aula número 3, vamos conversar sobre o direito empresarial, especialmente, mas de forma mais detalhada, aprofundada. Tivemos aí a nossa introdução aqui dentro do direito civil, tá certo? Então, eu te aguardo lá na nossa aula número 3. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.